no ar nesta terça-feira, hoje, 14 de janeiro de 2025. Muito bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo aplicativo Band Play, com a nossa informação chegando para todo mundo. Nós vamos trazer agora aqui um desmembramento da pesquisa do Instituto Paraná, que nós divulgamos ontem em primeira mão, com a corrida para a presidência da República em 2026. Nessa mesma pesquisa, o Instituto mediu os índices de aprovação e de desaprovação do governo Lula. É uma pesquisa nacional feita no mês de janeiro, ou seja, bem pertinho da data em que a gente está divulgando. Os números principais são os seguintes. Segundo o Paraná Pesquisas, hoje a desaprovação ao governo Lula é maior do que a aprovação. 50,4% desaprovam, 46,1% aprovam o governo. Quando se abre para o entrevistado dizer qual que é a classificação que ele dá para a atual gestão, ótima, boa, regular, ruim ou péssima, nos dois extremos, péssima tem 34,2% das respostas e ótima 11,1%. Pesquisa feita entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2025. Quando a gente compara com o início dessa medição do Instituto Paraná em agosto de 2024, a gente vê uma redução das respostas ótima e um aumento das respostas péssima para o item ótima e para o item péssima para classificar a atual gestão. Nessa comparação de agosto de 24 para janeiro de 25, o que aconteceu? Ótima caiu de 15,9 para 11,1. Péssima aumentou de 23,7 para 34,2, um aumento expressivo. E de onde saíram essas respostas no item péssima? Da onde saiu esse pessoal que está dizendo que a gestão do governo Lula 13 é péssima, já que ela aumentou bastante? Principalmente daqueles que achavam que a administração era regular. Eram 27,9% lá em agosto do ano passado e agora são 22,5%. Ou seja, aquele eleitor no meião ali, que não tem uma identidade política, que não é torcedor, digamos, de um campo ideológico ou do outro e que é o eleitor que qualquer governo precisa ter consigo para ganhar uma eleição em segundo turno. Segundo o Paraná Pesquisas, onde o governo Lula tem mais aprovação entre mulheres das mais jovens, entre 16 e 24 anos, e as maiores de 60, então, nos dois extremos da pirâmide etária, com o ensino fundamental e moradores do Nordeste. Também tem maior apoio entre os não ativos, aqueles que não exercem nenhum tipo de atividade econômica. Menor aprovação de Lula, aonde? Entre homens, na faixa de 25 a 34 anos, com ensino médio, morador do sul do país e, sim, população economicamente ativa. Então, para a gente criar aqui uma imagem, a apoiadora básica de Lula fala: quem é seu público-alvo? É uma mulher que mora no Nordeste, que não trabalha e que é ou muito jovem ou muito velha e tem ensino fundamental. O desaprovador básico de Lula é um homem que mora no sul do país, tem entre 25 a 34 anos, tem ensino médio e tem algum tipo de atividade econômica. Aliás, o Nordeste é a única região em que a aprovação de Lula é maior do que a desaprovação, 51 a 43. O sul do país é onde ele tem o pior desempenho. Bem, isso aqui não é surpresa para ninguém, repete os desempenhos da eleição de 2022, não é? No sul do país, o governo tem desaprovação de 62% e aprovação de apenas 34%. O que está acontecendo aqui? Por que a popularidade do governo segue caindo? Olha, são muitos os fatores. Há uma desconexão nesse momento entre o governo federal e o eleitor, o cidadão brasileiro. O principal motivo, na minha avaliação, é a economia sempre. Inflação, juros altos, dúvidas a respeito do que vai acontecer em 2025, o dólar que não para de subir, e isso tudo gera insegurança, mas principalmente inflação. Além disso, projetos sociais
que garantiram a popularidade de Lula nos governos Lula 1 e 2 e que foram mantidos nas gestões seguintes, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora reforçados na gestão Lula 3, não são mais novidade. Quando você só mantém algo, você não cria, isso aí não gera efeito político. Há também aqui uma desconexão da retórica do atual governo, com a cara dos anos 80, não é? Sindicato, CLT, Estado superprotetor, isso aqui não casa com o fenômeno do empreendedorismo. Quando a gente olha quem mais desaprova a gestão Lula, é justamente o jovem, ativo, com ensino médio, provavelmente alguém que está se virando por conta própria. Aquilo que se falou durante a eleição municipal de São Paulo, tal do fenômeno Pablo Marçal. E tem uma última coisa, não é? O eleitor que votou em Lula contra Bolsonaro, e aí é uma boa parte, quanto? Não dá para saber, mas a esquerda tem 30 e alguma coisinha por cento garantidos nas eleições, 31, 32. Para ter 51% no segundo turno, Lula teve votos daquelas pessoas que não necessariamente votaram no nome dele, no 13, ali na urna eletrônica, com um sorriso no rosto. Queriam derrotar Jair Bolsonaro. Esse eleitor é menos tolerante a erros da atual gestão. E o que se faz com todo esse imbróglio? Bem, o governo acha que é só uma questão de comunicação e é por isso que eu já abro espaço aqui para o Guilherme